Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 10. E o nosso tema é a última defesa de Jó. Jó se defendeu, e agora ele vai se defender mais uma vez. No nosso textuário que está em Jó, capítulo 31, versículo 4, diz assim: ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Ao olhar retrospectivamente para o passado, lembre o quanto Deus trabalhou nele. Nossa leitura bíblica em classe, Jó 29, do 1 ao 5, 30, do 1 ao 5 e 31, do 1 ao 5. E prosseguindo Jó em sua parábola disse: quem me dera como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Jó começou a se lamentar daquilo que Deus fez na vida dele e que agora não estava fazendo mais, vamos dizer assim. Então, Jó se defende de, talvez até dele mesmo, dos seus amigos com certeza, mas nós vemos que Jó, meus irmãos, estava tão terrivelmente para baixo, né, se a gente fosse dizer assim, mas não é essa a expressão mais correta para se aplicar nesse momento de Jó, porque ele estava tão terrivelmente abalado pelas circunstâncias que é difícil, irmãos, é difícil para alguém quando está numa dificuldade tentar entender aquilo que se passa e tentar explicar para as pessoas aquilo que está se passando. Então, aqui no versículo de número 3, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre minha cabeça, eu com a sua luz caminhava pelas trevas, como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus meninos em redor de mim. Então Jó começa a se lamentar por aquilo que ele viveu e por aquilo que ele está vivendo. No versículo 5 do capítulo 30, do meio dos homens eram expulsos, gritava-se como eles, como conta um ladrão. No capítulo 31, no versículo 2, porque qual seria a parte de Deus vinda de cima, ou a herança do Todo-Poderoso desde as alturas? E o versículo de número 5, se andei com vaidade, se o meu pé se apressou para o engano. Então Jó se lamenta a sua questão atual, a sua dificuldade atual, e ele ali, meus irmãos, claro, fica na defensiva, como todos nós ficamos. E com Jó não é diferente. Eu acho interessante porque todos nós deveríamos ter essa lição de Jó para sabermos lidar e enfrentar os sofrimentos da vida. Mas aqui na introdução, o capítulo 31 encerra da seguinte forma: acabaram-se as palavras de Jó. Trata-se de uma retrospectiva nostálgica do passado de Jó. Por isso, nesta lição veremos a lembrança de Jó acerca da sua prosperidade material e espiritual e de sua adoração a Deus e das bênçãos que o Todo-Poderoso concedeu à sua casa. Mas agora, em oposição ao aumento de escárnio e vergonha que ele passa no presente, nesse sentido, Jó não aceita que as coisas terminem assim e, portanto, ele deseja se apresentar diante de Deus para defender a sua causa. Agora, Jó, meus irmãos, estava falando com os homens, a gente falou que já tinha falado com os homens, depois nós vamos ver na próxima lição que tem Eliú ali também que vai falar, mas Jó também não responde muita coisa para ele. E aqui Jó é a última defesa com Deus. Senhor, lembra-te de mim, lembra de mim. E aqui na parte, no tópico 1, Jó relembra seu passado de glória, prosperidade material e espiritual. Jó, nós já falamos, nós todos já tivemos essa lição, Jó foi um homem próspero em todas as suas esferas da vida, meus irmãos. Na parte dos negócios, na parte afetiva, na parte dos filhos, em tudo. Jó, claro, tinha provas, dificuldades, mas ele foi bem sucedido em tudo. E agora ele começa a lembrar do seu passado e começa a fazer uma comparação do seu presente que não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver com aquilo que ele estava vivendo e com aquilo que ele viveu. E é claro, isso, meus irmãos, destrói o homem. Por menos do que isso, a gente já fica desesperado, amargurado, ressentido. Imagine Jó, o que também vários pensamentos e oportunidades que ele teve de falar contra Deus. E aqui na parte 2, reconhecimento social. Jó era um homem que era respeitadíssimo aonde ele estava, onde ele vivia. Jó era um homem muito, muito respeitado. E aqui, na parte 2, Jó também se lembra de sua antiga condição social quando exercia a função de um respeitado juiz de sua cidade. Aqui está dizendo que Jó era um juiz, claro,
era um homem respeitadíssimo, era um homem conhecido, era um homem que as pessoas se espelhavam. E agora ele coloca essa condição diante de Deus. Olha, Senhor, antigamente eu era assim, agora estou desse jeito. O que vão dizer? O que vão pensar, né? Às vezes a gente começa a ter um turbilhão de pensamentos que nos leva a ter esse tipo de raciocínio. Na parte 3, uma ponderação importante. Não há dúvida de que Jó, conforme a Bíblia mostra, era um modelo de justiça social. Jó era um modelo, meus irmãos. Jó era um exemplo vivo, era um testemunho vivo acerca da justiça social, daquilo que se passava na sociedade, daquilo como deveria se encarar as dificuldades sociais. Era um homem que ajudava a sociedade, era um homem, um exemplo para a sociedade. E agora estava nessa situação. É muito interessante porque Jó, ele também lembrou das coisas que viveu, não muito boas assim, quando ele exemplifica algumas coisas, mas aqui ele não está enaltecendo a sua pessoa, mas sim está falando: Senhor, o Senhor fez isso na minha vida, olha o que o Senhor me proporcionou a viver e olha o que eu estou vivendo agora. Ele não disse que ele era um bom homem, que ele era um grande homem por ele mesmo, mas ele disse que o Senhor conduziu ele a ser a pessoa que ele foi, e agora o Senhor conduziu a viver o que ele estava vivendo naquele momento. Aqui no tópico 2, Jó lamenta seu estado presente. Desprezo por parte dos jovens e das classes menos favorecidas. Após lembrar com tristeza da sua antiga condição social próspera, Jó lamenta o ponto que havia chegado sua miséria. No Antigo Oriente, os mais velhos eram objetos de grande estima. É claro, meus irmãos, que ele desprezou o momento que ele estava vivendo, ele não entendia. Para nós vermos a condição de Jó, lê o capítulo 1, o 2, o 3, o 4, e vê tudo aquilo que aconteceu na vida de Jó, lê todo o capítulo, lê os versículos e lendo, e depois a gente lê e fala: nossa, esse homem vai ser vitorioso, porque nós já lemos o capítulo 32, o 42. Agora, para Jó não tinha sido revelado o capítulo 42. Ele teve que viver capítulo a capítulo, versículo a versículo. Eu estou dizendo no exemplo de aquilo que está registrado. Ele teve que viver momento a momento. Ele não sabia o que aconteceria lá na frente. Para nós é fácil ler a história de Jó, porque a gente sabe o que aconteceu lá na frente. Mas e para Jó que está vivendo aquele momento? É como nós. Passamos pela prova e obtemos vitória, mas a gente não sabe qual vai ser o capítulo, o último capítulo daquela história. O último ponto daquela história que vai ser definido ou escrito. A gente não sabe, mas enquanto a gente está vivendo o momento, é dificultoso. E a gente começa a se lembrar das coisas boas que nós vivemos em Deus. E desprezamos muitas vezes o dia que a gente está vivendo, o dia mau. A Bíblia nos ensina que nós não desprezarmos o dia mau. E aqui na parte 2, o abatimento físico e emocional. O patriarca se sente um homem abandonado por Deus. Por isso, essa lembrança o lança numa profunda tristeza e produz em sua vida um grande sofrimento que, além de físico, era também a natureza emocional. Claro, meus irmãos, Jó teve assim uma depressão profunda, muito profunda. A dele é dor física, mas é uma depressão profunda. Isso foi claro, isso é óbvio na vida de Jó, muito óbvio. E por quê? Porque ele estava passando por um momento agora que ele não sabia o que aconteceu. O desespero batia na alma dele, assim como bate na minha e na sua. Então ele se lembrava dos momentos bons que o próprio Deus o possibilitou a viver. E aqui na parte 3, Deus teria abandonado Jó. O sofrimento emocional de Jó refletia sua crença de que havia sido abandonado por Deus. Irmãos, Deus, ele não abandona ninguém. Ainda mais quando ele nos permite viver situações ao qual nós vemos que é muito dificultoso para nós, mas ele não nos abandona, ele não nos deixa. É nós que achamos que ele nos deixa. É nós que achamos que ele está nos desamparando. Mas Deus não nos desampara, Deus nos deixa. Nós nos encontramos sozinhos, porque muitas vezes Deus permite situações na nossa vida para a gente aprender, para nós venhamos nos aperfeiçoar na sua presença, mas ele nunca nos deixa, ele nunca nos abandona. Assim como nunca abandonou Jó e nunca deixou Jó. Deus estava em todo momento, nunca perdeu Jó de vista, estava sempre com os olhos ali fixos em Jó. Por quê? Porque foi Deus quem permitiu aquilo que Jó estava vivendo. Tópico 3. O futuro em aberto de Jó. Jó em defesa da sua ética sexual. Seus amigos silenciaram Jó
sabe que nada está resolvido, o futuro ainda está em aberto e se mostra incerto. Haverá alguma resposta? Ao querer mostrar a sua inocência, Jó ainda sente a necessidade de se defender. A primeira defesa dele é em relação ao comportamento ético-sexual, dizendo que sempre se comportou com integridade em todas as suas esferas de sua vida. Ou seja, Jó não era um homem promíscuo. Aqui nós vemos que Jó ele tinha um casamento com uma mulher só. Nós não vemos as esposas de Jó, as mulheres de Jó. Nós vemos a mulher de Jó. E daquela mulher que possibilitou ter os 10 filhos. Nós não vemos mais, mas os historiadores dizem, não, na Bíblia não está dizendo que teve mais de uma esposa. Jó teve uma esposa só. Pelo menos é o que está escrito na Bíblia, né, no livro de Jó. Então Jó era um exemplo de integridade sexual. Jó não era um homem promíscuo, Jó não era um homem devasso, Jó era um homem que respeitava as mulheres e respeitava a sua mulher, a sua esposa. Então Jó era um homem respeitador. É claro que no momento que ele estava vivendo, ele estava tentando encontrar algumas respostas. Senhor, será que eu fiz isso? Será que eu desejei aquilo? Será que eu pequei nisso? Será que eu fiz aquilo? Claro, meus irmãos, a gente encontra resposta, tentando encontrar respostas para saber o porquê que nós estamos vivendo o momento presente, que acaba sendo um momento tão terrível. Parte 2. Jó em defesa de sua ética social. Jó também faz uma defesa da sua ética social. Ele já havia mostrado que a justiça social marcou sua forma de agir. Irmãos, Jó era um homem que provavelmente tinha a sua parte na sociedade, fazia a sua parte social, ajudando os pobres, os mais necessitados. Mas nós vemos que em determinado momento ele foi acusado de roubar os órfãos e as viúvas. Então veja que contrassenso, né? O homem foi acusado de roubar os órfãos e as viúvas. Olha a situação que chegou Jó. De ser acusado, sendo que ele é um homem que, tudo indica, que ajudava a sociedade com bens financeiros, e agora está sendo acusado de ter roubado os órfãos e as viúvas. Então Jó, ele se defende da sua ética social. Mas olha, Senhor, o Senhor me levou a ser assim, o Senhor me conduziu a ser assim, o Senhor me deu esse tipo de entendimento, o Senhor me fez ter essa integridade, e agora eu estou passando por isso. Irmãos, é Deus que determina os caminhos. Quando a gente entrega o caminho para Deus, é Ele que determina os caminhos que nós vamos passar. E quando a gente passa por dificuldade, que a gente tem certeza que foi Deus que nos proporcionou, a gente vai fazer a mesma pergunta para Deus. Felizmente ou infelizmente, né? Parte 3. Jó busca a resposta de Deus. Agora Jó se dirige a Deus na forma exclamativa. Quem me dera que me ouvisse. Ele já havia dito ele já tinha feito uma viagem retrospectiva sobre o seu passado. Agora ele faz uma análise sobre a sua situação presente, mas seu olhar está no futuro. Ele está dizendo aqui que Deus parece que não estava ouvindo, como nós também fazemos quando nós estamos passando por provas e dificuldades. Mas saiba de uma coisa, Deus sempre nos ouve, Deus não nos perdeu de vista. Deus conhece a nossa vida, conhece a nossa estrutura, e se Ele está permitindo que a gente venha passar por situação de dificuldade, Ele sabe de todas as coisas. Assim como aconteceu também com Jó. Deus não perdeu Jó de vista, e Jó tenta procurar resposta em Deus. Quem dera que me ouvisse. A gente também faz essa pergunta para Deus: Senhor, por que o Senhor não me ouve? E muitas vezes Deus não vai nos dar resposta nenhuma. Porque há o momento de Deus falar e há o momento de Deus não falar. Amém? E a nossa conclusão. Nessa lição vimos que Jó se lembrou do seu passado abençoado, de como agiu com integridade e humanidade e com o próximo. Nunca havia agido de forma injusta com ninguém, nem tampouco cometido pecados que o desonrassem moralmente. Sua integridade estava intacta. Assim, ele acredita que chegou o grande momento de se apresentar diante de Deus e receber dele o veredito que um homem injustiçado e inocente. Senhor, o Senhor está vendo a minha situação, está vendo que eu não tenho culpa nenhuma, entra com providência na minha vida. É assim que nós fazemos também. E é assim, meus irmãos, que como seres humanos, nós sempre acabamos tendo essa direção. Que a gente venha ter consciência e melhorar a nossa vida diante de Deus, para nós enfrentarmos as dificuldades e o sofrimento com mais conhecimento de Deus. É isso que nós temos que fazer. Amém? Você ainda que no nosso canal está convidadíssimo a assinar. Que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe este vídeo. Fique na paz. Deus abençoe.